Esta Ação, conferência será gravada agora. na terceira fase, a participação, o tratamento é mais profundo, é mais sutil. Então, veja, Regiane não, quem falou é Débora, né? Veja, Débora, Isso, nós só tiramos o obsessor. Na segunda fase, vai tirar o resíduo das coisas que aquele obsessor deixou. Vai tirar os aparelhos que aquele obsessor deixou. Vamos mexer com os encalacrados daquela possibilidade para frente, na fase 2. Na fase 3 é que vamos começar a entrar na sutileza dos órgãos. Qual é o objetivo final disso? É uma velhice sem as doenças terminativas, degenerativas. Essas doenças que trazem um sentimento que a velhice é indesejável. A velhice é sinônimo de problema, trabalho, farmácia. Esse é o sinônimo da velhice. E então, tudo isso que estamos fazendo é para que tenhamos uma velhice, não é que tenhamos mais anos de vida, e sim que os anos que tivermos, que seja com saúde plena. Para quê? Para quê? Saúde plena. Para quê? para trabalhar. Para louvar a Deus. Para louvar a Deus. Não é para trabalhar, ganhar mais dinheiro, ficar mais rico, Não, viver. professor, desculpa, não foi nesse sentido. Eu quis dizer trabalhar na espiritualidade, ajudando os outros, não trabalhar ganhando dinheiro. Tá certo, tá certo. Então, mas não na realidade, é a sua busca da espiritualidade, a sua caminhada evolutiva. Vocês vão sentir muito bem lá na sala da caminhada evolutiva a, a força, a energia desse movimento da caminhada evolutiva. Vocês vão sentir lá. Participem com mais coração naquela sala que vocês vão sentir o futuro de vocês. Esperam para vocês coisas maravilhosas. Com mais coração e com mais coração a gente consegue entregar mais, né? A gente consegue vivenciar mais, é incrível, né? Então, é isso, gente, as fases que temos até o momento do Instituto Apometria do Amor, fase 1, fase 2 e fase 3. Tudo bem até aqui? A fase 3 tem as salas Sistema Nervoso 1 e 2, demais sistemas 1 e 2, são diferentes salas. Demais sistemas 1 é uma sala, demais sistemas 2 é outra sala. Tem também o Retorno aos Caminhos da Espiritualidade, um outro protocolo, e Campo Morfológico, um outro protocolo também. E na fase 3 tem uma outra puxada, que é a puxada que a gente chama de puxada 2, tá? Que a gente ainda está percebendo, né, professor, como que está se desenrolando as puxadas para avaliar as diferenças. Mas o que me vem agora, professor, até eu ia até falar, é a equipe de puxada 2. Eu tô achando que puxada 2 vai continuar
a equipe que está integrando um devagarzinho, né, um hoje, um mês que vem, bem devagarzinho, mas eu tenho a impressão que a Puxada 2 é um trabalho de desenvolvimento agora, né? Porque os protocolos novos chegam através da equipe da Puxada 2, porque é uma equipe que está desde o começo do ano passado, né, professor, com o senhor? Sim. Que desenvolveu todos os protocolos da fase 1, que foi através dessa equipe que chegou, né? Foi uma equipe que teve a base, o curso com o senhor, o baita curso que o senhor deu, de 13 aulas. Então, foi uma equipe que aproveitou esse conteúdo e durante o curso já foi trabalhando com o senhor nesses trabalhos de campo e recebendo protocolo, recebendo ferramentas. Todas as ferramentas foram chegando através da puxada. Então, eu tenho a impressão que a Puxada 2 é uma equipe de desenvolvimento, porque é uma equipe já totalmente harmonizada, né? Um grupo que já conhece todas as ferramentas, que um já conhece o outro energeticamente, né? Então, tá todo mundo ali bem harmonizado. E para um trabalho, para um protocolo novo chegar, né? Tanta luz, precisa de uma equipe totalmente harmonizada, né, professor? Sim. Tive essa Isso. impressão, que a Puxada 2 é um trabalho de desenvolvimento. Mas não sei, vamos ver. O desenrolar. Na realidade, o primeiro anjo mostrando para nós os caminhos. Mas, na realidade, foi uma lembrança, porque a maioria dos protocolos, a maioria deles, já estavam prontos há muitos anos. Só não sabia que eram protocolos. Então, aí, a partir das puxadas vieram umas lembranças. O senhor tem isso aqui, pode pôr para trabalhar. Ah, tá, eu nem sabia. Eu fiz. Aí vem os ajustes, tá? E vem as calibragem, como entra técnicas científicas que a gente não tem conhecimento, então tem que vir de forma mais direta, apesar do primeiro anjo falar que a gente tem que estudar Eternamente, né? Para eternamente. sempre. Gente, então é isso. Tudo bem? Fase 1, fase 2, fase 3. Quando alguém perguntar nas salas para vocês, vocês vão ter uma ideia, né? Do que responder. Vamos falar sobre a fase 1 agora. É todo o processo de tratamento. Fase 1, a gente já vai entrar numa parte mais focada para vocês, né? Relacionado com a direção das salas. Não em como dirigir ainda, mas como que detalhar o protocolo por protocolo, né? Sala por sala. A função de cada sala, para que é, como que é. Da fase 1 agora, então, tá? A gente não vai mais falar de fase 2, fase 3, vamos falar de fase 1. As salas, então, de apometria, isso a gente já sabe, né? Acontecem em uma plataforma de videoconferência, funcionam como a parte prática dos cursos, assim como o espaço de tratamento da apometria. Tratamentos individuais, cada um realiza o seu tratamento ali, naquele momento, dentro daquela sala, dentro daquele protocolo, porém numa plataforma coletiva. Né? E a energia do grupo, ela fortalece bastante o trabalho, né? Todas as salas, então, da fase 1 formam um conjunto. Então, não dá para a gente realizar um tratamento passando só pela sala da Roca, por exemplo. Então, o conjunto do tratamento, fase 1, é composto por passar em todas as salas. Todas. As 7 salas.
Então, são 7 salas de tratamento. Cada uma das salas tem um tempo diferente um do outro. Cada uma das salas tem necessidades e complexidades diferentes, tem um objetivo diferente. Por isso que é importante passar por todas, porque cada uma tem um foco, né? Passar 12 vezes, no mínimo, é uma orientação que vocês precisam saber muito bem para orientar os participantes. É uma pergunta de praxe, né, nas salas. Muita gente pergunta. Quantas vezes passar, como passar, se pode fazer aleatório ou se tem que seguir um roteiro. Então, temos que passar no mínimo 12 vezes, por quê? Porque o tratamento é espiritual, o tratamento é realizado nos nossos corpos sutis. Temos 6 corpos sutis. Então, para garantir que todos esses corpos passaram pelo tratamento, a gente passa 2 vezes, no mínimo, para cada corpo. A gente não precisa comandar, a gente não precisa, fugiu a palavra, direcionar a coisa. Especificar. Isso. A gente não precisa. O que o senhor falou, professor? Especificar. Especificar. Quando a gente entra na técnica da Roca, por exemplo, a gente não precisa especificar, eu estou passando hoje com o meu corpo mental inferior pela primeira vez. Não precisa disso. É só a gente entrar e participar. A espiritualidade está ali no comando e prepara o tratamento para a gente, né? E também não precisamos dar essa informação toda vez que alguém pergunta também, o porquê das 12 vezes, porque senão a gente vai gastar muito tempo na sala, né? Basta falar 12 vezes em cada sala para que o tratamento seja completo. Fala que é orientação da espiritualidade, né? Quando a pessoa se aprofunda um pouquinho mais, aí ela entende no curso, por exemplo, né? No curso gratuito básico, acho que o professor fala sobre isso também, tá? E sempre tem nos grupos recadinhos assim, explicando o porquê das 12 vezes. Então, não existe ordem, a pessoa pode passar aleatório, pode passar várias vezes na mesma sala, no mesmo dia, né? Pode variar, pode maratonar, que é muito bom, fazer maratona de apometria. As salas da Descobrindo a Mediunidade e a apometria planetária não são salas que são obrigatórias a gente passar as 12 vezes. Mas são muito necessárias, porque também fazem parte, né? A gente precisa dar uma passadinha ali no Descobrindo a Mediunidade para perceber que mediunidade não é um bicho de 7 cabeças, né? Para interagir ali com outras pessoas que já são descoladas, né, com a mediunidade, acha tudo natural, pegar ali os novatos que estão chegando, que estão com medo da mediunidade. Então, é importante o conhecimento, né, a vivência nessas salas. Ali que ela vai ouvir falar da tela mental e que vai ser de grande utilidade para todo mundo. O que é a tela mental? E vai entender, né, alguns detalhezinhos que a gente trabalha dentro das salas, né? Dentro das salas de tratamento, os participantes vão passando, e ficam com dúvidas, né? E aí é nas salas, conhecendo a apometria e descobrindo a mediunidade, que elas têm a oportunidade de perguntar, de interagir, de tirar as dúvidas, tudo. Fugiu de novo do que eu ia falar. Daqui a pouco volta. Lembrei. Então, assim, nós, enquanto dirigentes, a gente sabe que essas 2 salas, o Descobrindo a Mediunidade e a Apometria Planetária, não são obrigatórios as 12 vezes. Mas é uma informação que a gente não precisa fazer questão em passar para o participante, sabe? Deixa o participante achar que tem que passar as 12 vezes. Caso ele pergunte, a gente fala, não precisa.
tá? Não é uma coisa que a gente precisa cortar, né, professor? Deixa o povo passar. De forma É nenhuma, sempre bom. deixa. Então tá. Pode falar. Agora me veio uma coisa na cabeça e eu posso falar? Pode? Me veio na cabeça assim que eu recebi uns modelos de e-books de um curso, né? Daí eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, tá me vindo uma ideia de criar um e-book para iniciantes na apometria, sabe? Me veio na cabeça, eu só quis falar. Professor, marca o telefone da Maria Tereza. Professor adora ideias, Maria Tereza. Além de adorar ideias, ele adora gente que quer ajudar. Foi assim que a gente vai crescendo, né, professor? Um ajuda aqui, outro ajuda ali. Então, É isso aí que eu falei. Eu recebi o modelinho, 2 modelos, né? 2 modelos. Daí eu tava vendo agora, foi antes até de entrar na sala, daí eu recebi hoje, porque é bem interessante, sabe? E aí eu tava pensando isso. É só montar, né? Eu trabalho com essa coisa de design. é? E tá bem num momento propício, porque o site do Instituto está sendo construído. Então, o momento criativo, Maria Tereza, é agora. Se você sentiu que você consegue contribuir, dá um oi no particular, professor. Né? De grande valia, né, professor? É assim que a gente vai ajudando o professor a construir o Instituto. Perfeito, né, Regiane? Nossa, era o que eu estava te falando hoje. Não ouvi o que vocês falaram, Débora. Era o que eu estava te falando hoje. Que me pediram hoje, me pediram um e-book de início de apometria do amor hoje. Olha só, Viu tá só? vendo? Viu só? Olha a necessidade fazendo a oportunidade. Eu tenho 2 modelinhos, porque eu posso falar bem ligeirinho? Posso falar? Pode melhor falar no particular com o professor, Maria Tereza. Tá. Melhor. Não, eu Não só esquece. perguntei porque daí tu direciona daí. Nossa, tá vendo, gente? É o que não ouvi, amada, o que você falou. Posso falar uma coisa? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá meio baixinho, mas dá pra ouvir. Sim. Eu vou... Fechou seu áudio, Elke? Oi, vê se melhorou. Melhorou? Pode falar. Melhorou? Melhorou. Então, todo mundo que está aqui está chegando com pouco tempo, né? Então, eu acho importante a gente deixar assim claro que todas as regras são válidas, mas uma regra é muito importante, é a gente seguir, perceber o que acontece com a gente na apometria. Pode ter o livro, pode ter o e-book, pode ter a regra das 12 vezes, das 24, das 36, das 48, não importa. A nossa vida, se a gente está vivo e a gente convive, nós temos nossos medos, nós temos as nossas necessidades, nós temos os nossos entreveros na vida, e os nossos desafios, e sempre estaremos precisando de todas as salas. Então, estar numa fase é estar em todas que estão para trás. Então, isso tem que ficar claro. Eu não mudei de fase e parei de fazer. Isso não é uma faculdade. A gente vai agregando práticas. À medida que a gente muda de fase, a gente agrega mais
coisas, mais etapas, mais atividades. Por quê? Enquanto você está vivo e encarnado, você continua se relacionando. Você vai precisar do giro amoroso, você vai precisar da caminhada evolutiva. Então, cada vez muda de fase, eu não sei por que a pressa de mudar de fase, porque é mais necessidades que a gente vai percebendo que a gente vai tendo. Mais dedicação e tempo a gente tem que dedicar para a gente na apometria e para a própria apometria. É muito difícil você avançar na apometria sem se envolver no processo. Todos que estão aqui nessa intenção de dirigir, estão também na intenção, perceberam que eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu tenho que fazer mais. Eu tenho que fazer um pouco mais. Que seja um passo mais. Não só na minha caminhada, mas na caminhada do próprio Instituto. Porque se todo mundo, é uma egrégora, né? Se todo mundo vai junto, a força é muito grande. Então, aqui hoje a gente está alinhando a técnica, porque esses novos dirigentes, quando eles têm ali o apoio técnico, fica mais fácil a técnica está pronta, então você dedica sua emoção e o seu sentimento para ajudar o próximo na hora da prática. Entende? Então, assim, é válido, muito válido a ideia do e-book, perfeita. Às vezes a gente precisa mesmo para chegar, tendo uma basezinha, perfeito. Mas a gente não pode deixar para trás a semente da intuição. Aquela que a gente vai falar assim, peraí, tá aqui a regra, mas será que eu já cumpri a regra efetivamente? Será que eu tenho que olhar para mim e perceber? Não adianta só ter o formato, a gente tem que ter a matéria junto ali, sabe? Então, é só um detalhe que às vezes a gente esquece de falar, né? Tem muito formato, mas calma, vamos também sentir. O sentir é muito mais importante na apometria. Estou enganada, professor? Correto. O sentir é tudo. Tanto que isso é levado à máxima potência, à enésima potência, quando vocês ouvirem uma gravação, não sei se uma ou duas, sobre tela mental, que trabalha 24 horas na observação, que é o que você está falando. Está corretíssima, Elke. E nós, enquanto como que eu posso, atendidos também, né, que somos os atendidos da apometria, com tanto tratamento, nós vamos aprendendo a observar mais ainda, né, a tela mental e conseguindo observar, né, conseguindo sentir mais com o coração, conseguindo observar com mais discernimento, né, porque a gente já vai realizando toda a limpeza, tirando as cascas e os conceitos e as crenças, e tudo vai fluindo. E essa vontade, essas ideias, vêm sempre nesse meio tempo, nesse processo aí. Né? As boas ideias vão chegando através dos trabalhadores. Boa noite, Eliette. Eu não sei se acontece, não sei se eu estou errada, mas assim, com relação às primeiras salas, né? E de no mínimo 12 vezes, né? Mas o que eu achei interessante é que a partir das 12 vezes as coisas mudam, né? Você começa a ter assim, uma abertura de um entendimento, como você falou, um discernimento, você se torna mais branda, se torna mais perceptivo.
mais eu humana, né? Então, assim, é assim, cada vez que você faz uma sala a mais das 12 vezes, é um crescimento a mais que você está tendo, a sabe? gente Assim, pode eu tive essa relacionar. percepção, eu não sei se foi só eu, mas eu senti isso, sinto isso cada vez que eu entro numa sala que eu já fiz as minhas 12 ou mais, 20, sei lá, quantas vezes, 30, não sei. Mas é assim um ganho muito grande que a gente tem. A gente não vai buscar mais aquele tratamento, mas assim, não sei A nem gente dizer não que busca o palavra que tratamento, te dei. mas o tratamento é É, feito, né? A é gente vai passando feito e como se a gente fosse passando de ano. A gente fez um primeiro ano, passou de ano, é, vamos para o segundo ano, vamos aprender novas é matérias, mas o novas conteúdo que a gente matérias. aprendeu lá no primeiro ano é a base, é fundamental É para que a base. gente passe para o segundo, né? Então, cada Gente, vez que então vamos você lá, dá uma revisada, né, fica mais apta. Vamos falar um pouquinho das salas, cada sala da fase 1. Giro amoroso, sala da Casa de Maria, técnica da Roca, caminhada evolutiva, apometria planetária, descobrindo a mediunidade e cura da alma. Falar rapidamente de cada uma. Aliás, não, vamos falar o necessário de cada uma, né? A gente deixa para o próximo encontro, para terminar as salas, se a gente não conseguir falar de todas, em 15 minutos. A sala do giro amoroso. Então, já se imaginem, gente, vocês todos aqui são dirigentes. Então, já se imaginem com vocês ali dirigindo o protocolo. Já tragam essa informação, essa imagem para a sua tela mental. Já imaginem vocês ali, né, na direção da sala, tá? Para facilitar a gente absorver o conceito de cada sala. Vamos falar um pouquinho da sala do giro amoroso. Então, imaginem que você está lá, na direção da sala do giro amoroso. Ela harmoniza os conflitos, né? Isso a gente está cansado de saber, que a gente ouve em todas as salas, através das forças centrípeta e centrífuga e a energia amorosa. Os conflitos que hoje emergem em nossa vida são provocados por acontecimentos havidos em vidas passadas e que, por uma benção de Deus, viemos nascer ou conviver neste meio social. Nós estamos, então, com os nossos familiares de hoje, porque precisamos, principalmente os nossos familiares, né, mas não necessariamente, amigos, o nosso meio social, as pessoas que a gente traz, né, no nosso convívio social, são pessoas, certamente, que já né, nos relacionamos em outras vidas. E por uma ressonância a gente nasce junto de novo, porque ou a gente vem um ajudar o outro, ou a gente vem um resolver o problema com o outro, né? Ou a gente precisa de ajuda dela, ou a gente tem problema para resolver com ela. Então, a sala do giro amoroso é para a gente resolver não, para a gente harmonizar, né, esses conflitos. Consequentemente, resolve, né, mas harmonizar é mais leve, né, mais suave. Só que a gente está acostumado, a gente passa nas salas e até a gente sempre, o dirigente sempre orienta isso, que é para resolver os conflitos, né, as brigas de família, né, a nossa mente racional. A primeira coisa quando fala em conflito, a gente traz o quê? Os desentendimentos, as brigas. Ai, briguei com o marido, né, meus 2 filhos estão brigando. Tudo bem que é para isso mesmo, né, são questões importantes. Mas também a gente pode resolver um conflito interno nosso, coisa que poucos dirigentes orientam, né? Então, o giro amoroso, ele é maior do que a gente imagina.
Ele é mais potente, mais eficiente do que a gente imagina. A gente pode colocar a nossa depressão lá, né, de frente a frente com a gente, no gira-gira. A gente pode colocar o nosso medo, né, o nosso pesadelo, os nossos traumas, tudo que a gente identifica que é um problema, a gente pode colocar ali também, né, insegurança. E como que acontece essa harmonização? Por que acontece essa harmonização? A cereja do bolo do giro amoroso é o giro. É o giro para a esquerda primeiro e depois para a direita. É onde acontece o reset, né? A gente pega todo o campo ali, girando os conflitantes, girando para um lado, depois girando para o outro. É como se a gente pegasse um monte de coisa do Word, selecionasse tudo e apertasse a tecla Delete. É mais ou menos isso, professor? A gente pode relacionar assim? Porque Pode reseta. chegar a uma conclusão dessa forma. Mas o princípio científico que isso acontece é exatamente da energia escalar que foi descoberta 100 anos atrás por Tesla. Quem quiser conhecer mais profundo essa energia, tá? Então, e Tesla diz que são duas energias que cada uma gira num sentido e elas se acoplam e geram uma terceira energia. Tá? Isso na ciência chama energia escalar. E nos trabalhos espirituais, essas energias acontecem sob um comando nosso. Gira para um lado, gira para o outro. E depois vamos para as 7 chamas. A hora que faz isso, nós estamos como que dando o comando da energia escalar, coisa que a ciência sabe como é que funciona. Mas o resultado final é o que Regiane falou. Junta tudo e aperta a tecla Delete. Né? Uma maneira lúdica. E depois que a gente harmonizou, né? A gente resetou, né? Tirou o emaranhado, né? Tudo que atrapalhava. Aí a gente reconstrói, né? Com bases amorosas. Aí a gente vai caminhar no jardim, a gente vai para o riacho, e para o nível búdico e tal. Pode falar, Laiana. Eu queria fazer uma pergunta. Essa técnica, né, do giro, professor, desculpa, ela não tem nada a ver com o spin, tem? Não. Qual é a diferença? O spin só muda o elétron muda de posição. É a mudança de posição do elétron. Enquanto na energia escalar, são duas energias. São no ambiente, elas existem no ambiente e tem aparelhos que dá para medir. É outra coisa totalmente diferente. Totalmente diferente. Não tem nada a ver. Mas é pertinente a pergunta. É pertinente. Até pouco tempo atrás eu achava que era, sabia, professor? Na verdade, eu entendi que não era o spin, a inversão do spin, no curso do Dr. Lacerda. Aí que me caiu a ficha, porque até então eu achava que era também a inversão de spins, o giro para um lado e o giro para o outro. A gente, quando ouve, vocês participam das salas, parece uma coisa tão simples, e é simples, mas para o leigo parece uma coisa tão simples, só que por detrás, gente, pela força dos comandos, pela força da fé,
É poderosa. Acho que hoje eu falava com você, né, Regiane? Acho que foi com você. Eu falei da fé, não falei? Confia, negócio da encapsular. Dá o comando e fecha os olhos e vai embora. Aconteceu, estamos conversando. Isso é fé. Então, por detrás disso, na realidade, tem física quântica acontecendo. Só que a gente sabe que não precisa falar dela. A gente sabe pela fé que ela está acontecendo. Entendeu, Laiana? A espiritualidade está na frente da física quântica, né? A física quântica explica Isso. as coisas espirituais. Só explica, ela não faz, ela só explica. Gente, a espiritualidade... Eu entendi. Regiane, eu queria saber o que é essa força centrípeta e a força centrífuga. Qual é a diferença e o que são elas? Uma gira para um lado, outra gira para o outro lado. Então, são duas são forças as contrárias. duas forças, viu, Regiane? Fale, professor, por Laiana, favor. isso aí é tão complicado, Laiana. São as duas forças que governam o universo. Dualidade. São as duas forças que governam o universo. Então, não vai ser numa conversa aqui que vai dar para passar o conceito. Compreende, Mas né? anota aí, Laiana. Anota aí. Eu anotei. Deixa anotado para pesquisar. É porque às vezes você ouve, às vezes eu ouço, né? Porque eu estou participando das salas, estou lendo a apostila, tudo aí tá força centrífuga e centrípeta e a cabeça já dá um nó, né? Será que é isso? Eu sou muito curiosa, mas entendi, tá anotado. Ela entra no giro amoroso e ela entra na técnica da roca também, né? No arco-íris, né, professor? Entra em praticamente toda, quando no arco-íris, quando mexe no arco-íris. E lá na fase 2, então, tudo é isso. Tudo. Professor, posso tentar explicar de outra forma, Laiana? Pode. Laiana, imagine um cilindro, né? Um cilindro e outro cilindro, sendo que um menor e outro maior, né? Um está girando para um lado, você está no meio, entre esses dois cilindros, o menor e o maior, você está dentro, entre um e outro. Um está girando para um lado e um está girando para o outro, em alta velocidade. O que você acha que acontece com todos os encalacrados que estão junto com você? Um gira para um cilindro gira para um lado, outro cilindro gira para o outro. E você está entre os dois ali, ó. Você acha que eles vão conseguir ficar grudados em você? Os encalacrados, as energias negativas. Entendeu? Esse é o poder da força centrífuga e centrípeta. Um gira para um lado, outro gira para o outro, então faz aquela fricção, aquele impacto, entendeu? Que ajuda a não tem ninguém que limpar o aguente campo ali, áureo né? da pessoa. Não tem energia que aguente ficar ali também, né? Gratidão. Não, mas justamente são as energias que são trabalhadas ali. Não vem a caso, gente, entender isso. A apometria do amor é muito simples para tentar enfiar isso à lógica do meio. Nada justifica. Viu, Laiana? Não deixe... Você viu que a Elke falou, e-book é muito bom, isso é muito bom, mas o mais importante é a espiritualidade falando com você. E ela não fala pelo e-book, ela fala
pela intuição. Falar pela intuição. E vocês vão entender bem isso quando ouvirem o vídeo, o áudio da tela mental. E a gente está falando, está detalhando nessas questões das salas, porque vocês são dirigentes, então é importante que a gente tenha né, mais ou menos o porquê das coisas, mas não são coisas que a gente precisa explicar para os participantes também. Participante basta entrar, participar, né, e pronto. Sentir os benefícios. E sentir, né, aproveitar os benefícios. E eles fizerem alguma pergunta, eu vi tal coisa, por que aconteceu isso? A resposta é assim, não se prendam nos detalhes. Porque cada um de nós, a gente interpreta as energias de uma maneira. Então, o que ele vê, a gente pode estar olhando para a mesma coisa no astral, mas o que eu vou ver é diferente do que você vai ver. Então, né, a gente sempre orienta, não se prendam nos detalhes. É normal ver, né, sentir, normal, mas não, continuem o tratamento. Não para, se a gente vê ali uma criatura diferente, tá tudo bem, continua o tratamento, né? Não se prende para tentar entender quem é ela, por que ela está ali, né? Vamos continuar o tratamento. Mais um detalhezinho do giro amoroso. A gente chama sempre os ancestrais, né, para ocuparem os seus lugares no gira-gira também, porque geralmente os nossos conflitos de hoje não são de hoje, né? Só estão hoje, mas são antigos, e geralmente traz uma galera junto, né? Porque um conflito nunca tem pouca gente envolvido, né? Às vezes tem bastante, principalmente pai e mãe, né? Quando a gente põe ali marido e mulher no gira-gira, com toda certeza tem pai e mãe envolvido. Aí a gente dá o comando para que a ancestralidade ocupem os seus lugares. Não é que todos os ancestrais vão ali. Não, a gente só deu abertura para que os que forem necessários estejam ali, né? Os que estejam envolvidos com aquele conflito, né? Estejam ali e sejam tratados também e harmonizados. Aí eu acho que é isso. Dúvidas, gente? Giro amoroso? Dúvidas? Se imaginem lá dirigindo uma sala do giro amoroso. Vocês vão fazer o protocolo tranquilamente? Ou vocês vão esbarrar em algum ponto e vão falar, nossa, não entendo o que é isso? Ninguém tem dúvida? Oi, Elke. Oi, pode falar. Assim, Tá baixo. Quem quer fazer tem que estudar o protocolo. Tem que ler o protocolo antes de fazer a sala. Porque o protocolo tem um tempo. Ali você está sendo um professor, né? Um dirigente é um professor. E o professor sabe exatamente onde ele vai dar ênfase numa parte, quando ele dá um outro tipo de entonação em outra. Tem o momento da meditação, tem o momento da oração inicial. Então, tudo isso são momentos em que o dirigente tem que ter a sensibilidade de perceber. Aqui eu vou falar um tom de voz mais tranquilo, aqui eu vou dar um comando, e o comando tem que ser com um pouco mais de entonação na voz. Então, assim, não precisa fazer um curso de atriz, não é isso. Mas a gente tem que ter sensibilidade, tem que perceber que você está dirigindo, você está no comando ali daquela sala. Aquelas pessoas, elas têm que ouvir o seu comando, elas têm que ser guiadas por você. O protocolo está ali, não tem o que fugir, não tem que inventar, ele está ali. E você vai primeiro estudar. Todo professor se prepara para uma sala. Por mais que ele saiba a matéria, ele revisa rapidamente o que ele vai fazer. A gente está começando, então a gente tem que ler o protocolo, entender os momentos do protocolo para fazer sozinho, grava sozinho. Se quiser chamar uma de nós aqui, que estamos aqui um pouquinho antes de vocês, para treinar,
Pode fazer, me chama no particular, a gente marca um horário, faz no WhatsApp, faz a entonação, não tem problema nenhum, eu me coloco à disposição para quem quiser treinar, tá? Mas é simples, a gente tem que entender isso, tem que ler antes, não pode deixar para ler em cima da hora, porque tem palavras que a gente às vezes não está tão acostumado a falar, tem que treinar, gente, é treino, dedicação um pouquinho. E na medida que a gente vai fazendo os protocolos, 7 minutos para o já protocolo. vai interiorizando ele, a gente vai absorvendo ele e as próximas vezes fica mais fácil. Mas a gente vai fazer os protocolos no finalzinho aqui da apostila, viu, gente? Agora a gente vai estar dando o conceito, né, da função da sala, mas no último dia do treinamento, a gente vai literalmente passar os protocolos mesmo, e de preferência com a voz do professor, porque aí vocês já pegam direto na fonte, entendeu? Sem interferências, sem... Se eu for passar o protocolo, o protocolo ele tem que ser lido assim. Eu já pus o meu jeito. Então, eu queria que vocês pegassem o jeito da fonte, direto como o professor faz. O professor nem estava sabendo disso. Se prepara, professor, que o senhor vai fazer os protocolos para todo mundo. Tem gravado eles. Ah, ótimo. Então, o senhor já podia até passar no grupo do treinamento, né? Para eles já irem absorvendo. Eu vou disponibilizar. Ótimo, então. Olha, ganhamos tempo no treinamento, graças a Deus. Gente, precisamos encerrar. Sábado às 3h, então a gente volta. A gente termina de falar das salas e entra numa parte mais tecnológica, vamos dizer assim. Tá certo? Anotem as dúvidas, assistam às salas já com o olhar de dirigente, né? E tragam dúvidas, tragam questões, orientações. Tá bom? Tudo bem, gente? Agradeço. Gratidão, professor, por ficar com a gente.